acordar bem cedo e ver o dia a nascer, e o mato molhado anunciando o cuidado, o cuidado, o cuidado. Sob o brilho intenso, como um espelho a reluzir, desvendando o mais profundo abismo, minha alma, tua alma, nossa alma, eu. Dentro do meu peito bate forte um coração. De minha boca salta uma voz como expressão. De louvor. Dentro do meu peito bate forte um coração. De minha boca salta uma voz como expressão de louvor a quem por mim morrer. Enfrentar a vida até chegar o fim, que será apenas o começo de uma vida, outra vida, e que vida, nova vida. Dentro do meu peito bate forte um coração. Bate o coração. De minha boca salta uma voz como expressão. Expressão de louvor. Dentro do meu peito bate forte, forte um coração. Bate o coração. De minha boca salta uma voz como expressão de louvor a quem por mim morrer. Ele é Jesus, a minha luz, nova vida, a minha luz. Graça e paz, irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos dar início a mais uma escola bíblica dominical. Hoje, nesse domingo, vamos fazer online, porque, conforme o decreto da Prefeitura de nossa cidade,
está dando início ao lockdown, né? Então é recomendado que as pessoas fiquem em casa e só saiam para atividades urgentes, né? Emergenciais. Em caso de precisão, é que as pessoas devem sair de suas casas. Então, por motivos de precauções, né? Vai ser só essa semana, eu espero. Próximo domingo estaremos na nossa igreja. Então, hoje vamos transmitir online a nossa escola bíblica dominical. E como será, né? Todos estão convidados a participar, não somente os irmãos da nossa igreja, mas todos os que quiserem poderão participar conosco. Nós estamos na nossa escola dominical estudando a Bíblia por meio do clube de leitura, que iniciamos mais ou menos em 2018, se eu não me engano, no livro de Gênesis, e estamos estudando o livro de Salmos. E você é nosso convidado especial para participar do estudo hoje na Escola Bíblica Dominical que faremos. Vamos iniciar com uma oração, agradecendo a Deus por esse domingo belíssimo que Ele nos concedeu, por podermos estar mais uma vez reunidos para aprender, para estudar Sua Santa Palavra. Vamos orar? Senhor Deus, queremos Te agradecer por mais um dia que o Senhor nos concede, pelo Teu cuidado, Teu amor e proteção para conosco. Te agradecemos pelas chuvas, pelo sol, pelo livramento constante que o Senhor nos tem concedido. Te peço que o Senhor possa nos livrar dessa enfermidade que está assolando as nações, ó Pai, que o Senhor possa nos guardar e nos livrar de todo o mal, ó Pai. Tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, aumenta a nossa fé e nossa confiança em Ti. Abençoa cada irmão, cada irmã que está nos acompanhando nessa escola bíblica dominical também, que o Senhor possa nos ensinar através da Tua Palavra, pois sabemos que Teus ensinos são preciosos e devem ser colocados em prática. Que possamos colocar em prática cada ensinamento que o Senhor nos transmite por meio da Tua Palavra. Recebe nosso louvor nessa manhã, nossa adoração a Ti, em nome do Senhor Jesus, nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor? Antes de passarmos para o estudo, eu convido você a estar louvando ao Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Confiamos em Teu infinito amor.
Deus é grande, sobre céus, sobre toda terra, sobre céus, Ele é Senhor. Antes de passarmos para o estudo de hoje, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, aliás, no livro de Romanos, desculpem, 2 Coríntios não, Romanos 3, do 9 ao 18. Se você não tiver com Bíblia, você pode acompanhar aí na tela, que vai estar o texto, mas se tiver com a Bíblia, é bom que esteja com ela em mãos, né? Romanos 3, do 9 ao 18. Todos os homens na condição de pecadores é o título desse texto. Então diz assim: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nem sequer um. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urde em engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Então, esta palavra nos deixa claro que não há, por mais correta que uma pessoa expresse ser, ela não é justificada por suas obras, até porque a salvação não depende das obras, e sim da sua fé em Deus, de você aceitar o Senhor Jesus, de você se voltar, de você crer no Senhor Jesus, assim como Paulo falou para o carcereiro: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa, né? A gente vai ver um pouco disso daqui a pouco no estudo de Salmos. Sejam todos bem-vindos. Se você ainda não é inscrito no canal, eu lhe convido a se inscrever para estar abençoando a nossa igreja. Desde já eu quero agradecer, né? Já ultrapassamos os 100 inscritos no canal da nossa igreja. Graças a Deus por isso. Se você não costuma assistir no YouTube, né? Eu estou falando do canal do YouTube, mas se você tem Facebook, você pode curtir a página, que também vai estar lá os nossos vídeos que divulgamos lá. Sobre o estudo da escola dominical, você vai ter no site da nossa igreja para download e também no nosso blog de estudos para Escola Bíblica Dominical. Vou deixar o link aí na descrição, que vai ter o estudo que a gente vai compartilhar nessa manhã do livro de Salmos. Hoje vamos meditar no Salmos 50 a 55. Antes eu gostaria de explicar como que funciona isso. Por que Salmos 50 a 55? Porque a gente está fazendo, o clube de leitura é nada mais, nada menos que um plano de leitura também. E nós temos um grupo no WhatsApp. Se você desejar participar, mesmo que você não esteja presente nas escolas dominicais, você pode falar comigo e vai estar participando do grupo. Todas as semanas a gente coloca o estudo da semana, que começou desde o início, né, em Gênesis, e já estamos no livro de Salmos. Então a gente faz uma divisão de capítulos, não é uma leitura longa, né? Então é até uma oportunidade para você que nunca leu a Bíblia de estar lendo conosco, que a gente vai prosseguindo. Já estamos no livro de Salmos. Ano passado nós fizemos de Deuteronômio a Neemias. Nós estudamos de janeiro até dezembro os livros de Deuteronômio até o de Neemias. Esse ano começamos com o livro de Esther e já estamos no livro de Salmos. Então você sinta-se convidado a participar conosco. Na igreja, se puder, se não puder, no grupo do WhatsApp, que a gente sempre coloca lá o estudo e também as mensagens, né, relacionadas ao estudo. Então é uma maneira de você não somente ler a palavra de Deus, mas também estudar conosco. É muito bom, né, esse plano de leitura que Deus colocou em nosso coração. Se não me falha a memória, a gente começou em 2018, né? Minha esposa que deu a ideia também, e começamos com a sala dos jovens e depois passamos para a sala geral, né, de jovens e adultos, e estamos até esse domingo fazendo assim, né? Então é muito bom, por isso que eu recomendo, participe
E participe da escola bíblica dominical, né? Porque a gente estuda. Muitas vezes, eu acredito que você tem dúvida, quando você lê a Bíblia surge alguma dúvida em algum texto, então é uma maneira também de você poder esclarecer suas dúvidas por meio da leitura da Bíblia. É muito bom. Convido você também a visitar a nossa página, né, da internet, tem aí embaixo, e lá vai ter os estudos que a gente faz na escola dominical. Vamos ter mais um momento de louvor. Vamos louvar o Senhor com o canto que a gente costumeiramente canta na nossa igreja, que é o Salmo 19. E após esse louvor, estaremos fazendo o estudo de hoje. Salmo 19. A partir do versículo 7 é o cântico que estaremos louvando. E posteriormente vamos iniciar o estudo. Amém. Oremos. Senhor Deus, te agradecemos por tudo que o Senhor nos tem feito, por tua palavra, que é viva e eficaz, trazida para nós. Fala conosco através da mesa nesse momento, ó Pai, que possamos manter nossa mente e nossa concentração voltadas para os teus
o teu ensinamento. Nos ajude e nos ensina a pôr em prática, Pai, a andarmos em santidade de vida, pois sabemos que esse é o teu desejo para nós. Foi para isso que o Senhor nos criou, para o louvor da tua glória. Que possamos colocar isso em prática. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos e te pedimos. Amém. Bem, vamos lá? Lembrando que, para os irmãos da nossa igreja, como não estamos no templo físico, nós não faremos a chamada presencial, mas se você está na transmissão online, eu vou posteriormente anotar e passar para a nossa secretária Alana, para ela marcar a sua presença, né? E por isso que eu falei, ó, coloque no grupo ou mande no privado, né? Até porque o grupo não é todo mundo que coloca publicação, apenas eu que publico os estudos, né? Mas no privado você manda as respostas do fixando o conteúdo dessa lição, que eu vou disponibilizar aqui para todos online também poderem responder. Mas se você respondeu, manda para mim até agora de manhã. Eu dei o prazo até ontem à noite, né, até o sábado à noite, mas eu abrir essa exceção, você pode mandar hoje de manhã para colocar lá no visto e marcar a sua presença, né, na transmissão online da EBD. Tudo isso vai contar pontos, né, para a premiação que a gente faz no final do ano e a entrega do certificado dos estudos feitos esse ano, ok? Bom, hoje estudaremos o livro de Salmo, do 51 ao 55. Antes, vamos ao nosso exercício dos domingos, né? Exercício de memorização dos livros da Bíblia, né? Então, não vale olhar, né? Eu não estou vendo, mas seja sincero. Quero que você recite aí, juntamente comigo, né? Eu também não sei se eu vou acertar tudo, mas espero acertar do livro de Gênesis até o livro que estamos, o livro de Salmos. São, no total, 19 livros. Então, vamos lá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó e Salmos. Tente memorizar isso, né? Vamos lá mais uma vez. Eu espero ter acertado, depois eu vou conferir. Eu coloco aí, se eu tiver errado eu sinalizo aí no vídeo. Vamos lá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó e Salmos. São os primeiros 19 livros, né, da Bíblia. É bom que a gente vai memorizando. Até o livro de Salmos é fácil, né? Quando estiver lá na frente, nos Malaquias e Abacuques da vida, aí fica mais difícil. Mas por enquanto é fácil de memorizar, né? Eu recomendo que você comece a exercitar para saber, né, a ordem dos livros. Isso até ajuda quando tivermos atividades de espada no ar, fica mais fácil de encontrar os livros na Bíblia. Salmo 50 a 55. Versículo-chave é o Salmo 54, versículo 4. Vamos lá. Nesses estudos bíblicos, a gente está utilizando várias versões da Bíblia, né? Mas estamos com base na linguagem de hoje, a Bíblia na linguagem de hoje, mas também a gente usa também a nossa Bíblia, que é a Almeida atualizada. E também trabalhamos com a NVI, né? Algumas passagens a gente faz o vínculo para melhor compreensão. Então, o versículo-chave, Salmo 54, 4. Aqui na atualizada, diz assim: Eis que Deus é meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. Isso na atualizada. Na linguagem de hoje diz: eu sei que é o Senhor Deus quem me ajuda, sei que é Ele quem me defende. Que esse versículo você possa memorizar ele, né? É uma oração de Davi, quando
estava passando por apuros. Davi passou por vários apuros na sua vida, então ele citou isso. Eu sei que Deus é meu ajudador, é Ele quem me defende. Vamos lá. O Salmo 50 é um cântico escrito por Asaf, dedicado a Jerusalém, que é a santa cidade de Sião. Já o Salmo 51 se relaciona com o 32, porque trata do mesmo assunto, que é o arrependimento de Davi, quando o profeta Natan veio repreender ele por causa do pecado que ele tinha cometido com Batseba. No Salmo 52, nós temos uma descrição, onde o salmista, a gente vai vendo aos poucos, né? Uma descrição sobre a maldade e a crueldade das pessoas maldosas, as pessoas que praticam um mal. Já o Salmo 54 fala da traição e engano dos ifeus, onde o salmista traz um lamento individual. E no 53, Davi traz um reforço, a confiança na justiça de Deus em meio a uma geração de pessoas corruptas e pecadoras. Vamos lá. Salmo 50. Eu vou colocar aí na tela também alguns trechos, né, do nosso estudo para facilitar também a sua compreensão. Então, nos versículos 1 e 6 do Salmo 50, é uma convocação, é um salmo de Asaf, viu? Então ele descreve aí uma convocação que Deus faz a todos os moradores da terra. Para quê? Para o seu julgamento. Nos versículos 1 e 6 diz assim: Deus, o seu Deus fala e chama todos os moradores do mundo, de um lado da terra até o outro lado. No versículo 6 ele diz: os céus anunciam que Deus é justo e Ele mesmo é quem vai julgar a terra. Então Deus é o juiz justo. Ele pode tardar, né? Tem um ditado conhecido, Deus tarda, mas Ele não falha. E logo Ele vai trazer juízo para a terra. Então a gente tem um cenário nesse salmo de um julgamento. E esse cenário a gente pode dividi-lo. Primeiro ponto está aqui no versículo 1. A convocação da corte em nome do Rei dos Reis. Então a corte é convocada, todos para se apresentarem perante o Rei dos Reis. A segunda parte do julgamento está dos versículos 2 ao 3. Que diz que Deus brilha lá em Jerusalém, a cidade de perfeita beleza. O nosso Deus está chegando, porém não chega em silêncio. Um fogo destruidor vem na sua frente e em volta dele há uma violenta tempestade. Então, a segunda parte do julgamento, nós temos o juiz que vai tomar o seu assento para fazer o julgamento. Temos a terceira parte, que é a convocação dos réus, está no versículo 7. Deus diz: escute, meu povo, que eu vou falar. Você testemunha contra você, povo de Israel. Olha a convocação, o testemunho que Deus vai dar contra o povo, o pecado do povo. E a quarta parte do julgamento, nós temos uma previsão do resultado, ou seja, da sentença do julgamento solene, que está no versículo 6, né, que a gente leu agora. Os céus anunciam que Deus é justo e que Ele mesmo é quem vai julgar a terra. Então, a atitude de muitos religiosos é questionada porque, em sua maioria, não há verdade de boa conduta, nem aceitam a correção que vem de Deus. Então, tais pessoas são chamadas de pessoas más. Isso está mais claro nos versículos 16 e 17, que diz assim: porém, Deus diz aos maus: que direito têm vocês de recitar as minhas leis e falar a respeito da minha aliança? Vocês não querem que eu os corrija e não aceitam as minhas ordens. Então aqui está falando de alguns religiosos, né, que falam, tem um linguajar, não, você deve fazer isso, você deve evitar fazer aquilo, mas na prática não fazem, né? Então Deus está dizendo: que direito vocês têm de chegar lá na frente e dar ordem às pessoas, de falar, de dizer o que as pessoas devem ou não fazer, se vocês mesmos não obedecem os meus ensinamentos? Então é algo sério, né, que Deus está falando para as pessoas nesse trecho. Já no versículo 12, aqui nós temos: se eu tivesse fome, não pediria nada a vocês, pois o mundo é meu e tudo o que nele há. Então Deus não depende de nós para nada, né? Muitas vezes a gente quer fazer alguma coisa, porque
se eu não fizer, ninguém faz. Não existe isso para Deus, né? Ele não depende de nós para nada, porque ele é o criador de todas as coisas, ele é o criador do universo, então tudo é dele, tudo pertence a ele. Nós é que precisamos da presença dele constante, né? E da sua misericórdia. Ai de nós se não fosse a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Para deixar isso mais claro, eu deixo aí o texto de Lamentações, capítulo 3, versículo 22. Vamos ver o que é que diz. Diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Então, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E sem Ele, nada podemos fazer, conforme João 15, versículo 5, não é? Que diz assim: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Essa é a palavra do Senhor Jesus, que ele deixou quando estava falando sobre a videira e os ramos. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Quem está nele dá fruto. Então é isso. Nós precisamos constantemente da misericórdia de Deus. Sem Ele nada somos, nada podemos fazer, não somos nada. Vamos agora ao Salmo 51. Esse Salmo 51 ele foi escrito pelo rei Davi, quando o profeta Natan falou com ele a respeito do pecado que ele tinha cometido com Batseba. E também foi não somente pelo pecado do adultério que ele cometeu, mas por ter sido o principal responsável pela morte de Urias, que era o marido de Batseba, né? Um pecado bem forte, né? Mas não vamos falar aqui de tipo de tamanho de pecado, né? Porque para o que a gente vê que Deus é misericordioso e Deus perdoou o pecado de Davi, mas ele colheu muitas consequências por causa desse pecado, né? Então Davi, mesmo tendo aquela intimidade toda com Deus, ele tinha falhas, assim como eu, como você tem falhas, como qualquer ser humano tem suas falhas, né? Ninguém é 100% perfeito, mas também ninguém é 100% falho, né? Então uma das falhas de Davi foi essa, né? Foi ceder à tentação e pecar gravemente contra Deus. Então, após ele ser repreendido por Natan, o que é que ele fez? Ele apresentou a Deus a oração dele e a sua confissão, reconhecendo o seu pecado. Ele reconheceu, ele não o viu e apenas deixou para lá. Ele, mesmo com a autoridade de rei, ele se humilhou perante Deus, perante a palavra, e reconheceu. E essa característica de reconhecimento, de arrependimento, fez toda a diferença na vida do rei Davi, que podemos trazer também para nós, né, para os dias de hoje. A gente não pode esconder os erros, né? Não podemos ocultar os pecados como se Deus não fosse ver, e como se o pecado não fosse pecado, porque infelizmente nos dias de hoje, e infelizmente para muitos, hoje, né, o pecado deixa de ser pecado e as pessoas acham que Deus não vai ver isso, né? Talvez tenha sido algo que Davi tenha visto naquele momento. Eu vou fazer isso, ninguém está vendo, né? Eu sou rei, eu sou autoridade, não tem nenhum problema eu pegar a mulher dele. Mas se a gente for olhar a história, né? Ele se enrolou um bocado por causa desse pecado e tentou resolver de um jeito, não conseguiu, acabou resolvendo da pior maneira, que foi causando a morte do valente, né, soldado Urias. E por incrível que pareça, né, ele pensando, né, que ninguém iria ver isso, né, mas Deus viu e o repreendeu por meio do profeta Natan. E eu acredito também que Davi ficou com um grande peso de consciência por causa desse grave pecado. Enfim, ele se arrependeu, isso é o que importa. Davi, além de reconhecer, ele confessou abertamente
por isso ele foi perdoado. E a prova de que ele foi perdoado, né, está aqui em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13. 2 Samuel 12, 13. Diz assim. Então Davi disse: eu pequei contra Deus, o Senhor. Natan respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Então, ele foi perdoado por Deus. Outra coisa que a gente aprende com esse salmo é que o pecado não apenas entristece a Deus, como também tira a pureza do nosso coração e tira a alegria do Espírito Santo. Porque assim, o pecado entristece o Espírito, né? Na verdade, a gente vive uma batalha constante entre a carne e o Espírito. Quando a gente favorece a carne, os desejos da carne, ao pecado, a gente acaba entristecendo o Espírito. Então, como remediar isso? O melhor remédio contra o pecado, né, é o amor e o perdão que a gente encontra somente em Deus e em suas misericórdias. Foi esse remédio que Davi buscou, porque Davi estava triste, estava cabisbaixo por causa desse pecado, né? Os versículos 1 e 2 diz: por causa do teu amor a Deus, tem misericórdia de mim, por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados, purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado, né? Pediu a purificação. Ele estava enfermo espiritualmente falando e angustiado. Ele estava aflito, mas ele confiava no perdão de Deus. Então ele humildemente reconhece isso e reconhece que desde o seu nascimento ele já era pecador, não é? Ele diz aqui no versículo 5: de fato, tenho sido mau desde que nasci, tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. Então, o que é que ele pede a Deus? Que Deus apague o pecado de sua vida. O versículo 7, né? Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Tem um cântico, né, que a gente conhece, bem conhecido: alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a perdão, mais alvo que a neve serei. Então o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Para isso é necessário que haja arrependimento sincero, né? Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. É o que diz lá em Atos 3,19, se eu não me engano. Deus é rico em misericórdia e expressa o seu perdão, mas para isso temos que reconhecer os nossos erros e confessá-los, né? Tomando postura diante do erro, assumir: eu errei, eu vou pagar. Foi isso que Davi fez. Eu reconheço. O profeta foi lá e não disse: mas será que eu fiz? Não, ele disse: eu fiz, eu vou assumir, e se eu tiver que pagar por esse erro, eu vou pagar. Então temos que ter essa postura diante do erro. Para que haja perdão, também é necessário que haja um quebrantamento de nossa parte. Então Davi traz uma recomendação lá no final, que é: ore sempre, né? Confie em Deus. Ore sempre, porque Deus não vai desamparar o coração que se quebranta diante dele, né? Deus não despreza o coração quebrantado e arrependido. Está lá no versículo 17 do Salmo 51, que diz assim: ó Deus, meu sacrifício é um espírito humilde, tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Então, se você está vivenciando algo difícil por causa do pecado, né, que você possa se arrepender, se quebrantar, pedir a Deus força, porque não é fácil. Como eu falei antes, é uma batalha constante. O espírito e a carne, não é fácil a gente vencer o pecado, mas em Cristo podemos todas as coisas. Em Cristo podemos vencer. Então, que você possa estar orando: Senhor, me ajuda, que eu possa vencer esse mal, e não coloque, porque o pecado, a desgraça desse mundo é o pecado, né? Pior do que a coronavírus, pior do que esse vírus aí que está matando um pouco, é o pecado, né? A enfermidade espiritual. Salmo 52 tem por título aqui: a justiça e a bondade de Deus. Então nós temos um poema
escrito também por Davi, que foi após Doeg ter traído Davi ao se encontrar com Saul para ir contar para Saul que Davi tinha ido à casa de Aimeleque, né? O povo, assim, não somente esse Doeg, mas a gente vai ver Doeg, a gente vai ver os Zifeus também entregarem ele, porque o povo ficou com medo, porque assim, estava tendo uma perseguição. Quando, a partir do momento que Saul soube que ele iria deixar de ser rei, que ele já tinha mais ou menos uma noção de que Davi ia reinar no lugar dele, ele começou a perseguir Davi. E para onde Davi fugia, o povo ficava com medo, porque Saul era forte, estava reinando. Então, peraí, Davi está aqui, eu vou entregá-lo, porque eu não quero ter problema, né? Então as pessoas entregavam. Então esse texto foi escrito quando Doeg traiu a confiança de Davi e o entregou a Saul. Aí aqui Davi escreve, né? Os resultados que colhem as pessoas más. Então, o que é que as pessoas más fazem? Primeiro, elas trocam o bem pelo mal. Versículo 3 diz assim: você gosta mais do mal do que do bem e prefere a mentira em lugar da verdade. Logo no começo ele diz assim: homem poderoso, por que você se gaba de sua maldade? O amor de Deus dura para sempre. Você faz planos para acabar com os outros. A sua língua caluniadora corta tanto como uma navalha afiada. Aí é onde entra o 3. Você gosta mais do mal do que do bem, prefere a mentira em lugar da verdade, né? E isso é uma coisa que aconteceu há bastante tempo e ainda acontece nos dias de hoje, né? As pessoas se gabam, parece que, eita, eu vou entregar, que eu quero ver no que vai dar, né? A gente fica... nos meus tempos de escola, né? As pessoas, os amigos da gente faziam isso, era conhecido como cabueta, né? Uma palavra meio esquisita, mas foi isso o que aconteceu nos tempos de Davi. O caba cabuetou ele ao rei, né? Entregou ele para que ele fosse pego por Saul. Claro que Deus não permitiu que acontecesse. Davi teve que fugir várias vezes de Saul, né? A gente que estudou o livro de Samuel, a gente viu como era a correria de Davi para não ser pego por Saul. Então, as pessoas más, elas trocam o bem pelo mal, versículo 3. Elas falam mentiras, versículo 4. Seu mentiroso, você gosta de ferir os outros com palavras, né? Então, são características das pessoas maldosas. Ele declara que essas pessoas se vangloriam em suas maldades, mas certamente o que é que elas vão colher? A morte. Está na parte B do versículo 5, que diz: Deus o tirará do mundo dos vivos. Vou ler o 5 todo para a gente entender melhor, né? Por isso Deus acabará com você para sempre. Ele o pegará e jogará para fora da casa que você mora. Deus o tirará do mundo dos vivos. Então é triste o resultado das pessoas que se portam com esse... tem maldade dentro do coração, não muda, né? Sabe o que tem que fazer a coisa certa, mas acaba fazendo a coisa errada. Parece que só gosta de ver, vive torcendo para que aconteça alguma coisa maldosa, né? Fica só na expectativa de que o mal aconteça, né? Então essas pessoas vão morrer, logo vão morrer, porque Deus não se agrada desse comportamento. Então é necessário que essas pessoas se arrependam. Então, mesmo tendo que fugir de Saul, Davi manteve sua confiança em Deus, porque ele sabia das promessas que Deus tinha para a sua vida, né? Ele foi ungido por Samuel e posteriormente ele saberia que iria ser o rei, então ele confiava em Deus, depositava toda a sua confiança em Deus e mantinha o louvor em seus lábios. Ele anunciava o louvor ao Senhor e anunciava a bondade de Deus, né? Os versículos 8 e 9 expressam isso. Porém, eu sou como uma oliveira verde que cresce perto da casa de Deus. Eu confio no seu amor para sempre e sempre. Ó Deus, eu sempre te louvarei pelo que tens feito. Na presença dos que são fiéis a ti, anunciarei que tu és bom. Essa era a certeza do rei Davi. Salmo 53. Estamos já terminando, né? Eu não vou me prolongar, porque o estudo é um pouco extenso, né? Mas
estamos nos aproximando do final. Salmo 53 fala agora sobre corrupção e salvação. É a temática desse salmo. Então, no início, o salmista descreve os tolos. Os tolos, ou os nécios, ou os... Eu não vou dizer os burros, né? Porque é uma palavra forte, né? E pode até ferir o nosso animalzinho que conhecemos, que ele não é burro. Burro no sentido figurado. Ele é apenas um animal conhecido. Enfim, os tolos, os nécios, são pessoas que fazem coisas erradas e agem sem sabedoria. É isso que Davi vai falar, né? Ele reconhece que não há pelo menos uma pessoa que faça o bem. Então, você acha que uma pessoa que levou um tropicão, ela é imbecil, ela é tola? Não. Quem é tolo? Os tolos pensam assim, o versículo 1. Para mim, Deus não tem importância. Todos são corruptos e cometem injustiças horríveis. Não há uma só pessoa que faça o bem. Então, o que Davi está dizendo, são as pessoas que acham que Deus não existe, que Deus não tem importância. Eu vou fazer o que eu acho certo, que der na minha cabeça e que Deus fique para lá e eu fico para cá na minha. Essas pessoas é que são as pessoas tolas. E uma notícia mais triste ainda é quando ele diz que não existe uma pessoa boa sequer, né? Então, a própria Bíblia diz, né? Maldito o homem que confia no homem, né? Então, Davi está dizendo, olha, não existe uma pessoa. Por mais boazinha que aquela pessoa pareça ser, ela não é 100% boa, né? Tem alguma coisa de errado com essa pessoa e alguma coisa ruim com ela. E é isso, né, que ele diz, né, Deus, é uma declaração triste porque Deus olha para a humanidade e diz que não há uma pessoa que faça o bem, não há uma pessoa boa. Lá em Romanos, Paulo também fala isso, né? Romanos 3, versículos 10 ao 12. Romanos 3, 10 ao 12, o que é que... Ele cita esse salmo, na verdade, né? Ele diz, como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. É isso que Paulo cita lá na frente, quando nos mostra que todos nós estamos na condição de pecadores. Ah, mas Deus quando eu morrer vai me botar em um bom lugar, né? Será que para eu dizer isso eu tenho que ter um arrependimento sincero, ter uma vida muito de comunhão com Deus, porque não é, porque Deus vai salvar a todos que eu vou viver minha vida e quando eu morrer Deus vai me colocar num bom lugar. Isso é um pensamento tolo, né? A gente está falando dos tolos que pensam assim. Deus olha para a humanidade, né, para ver se tem alguém que tenha juízo, mas não acha ninguém, né? É o que ele diz no versículo 2. Todos se corromperam, se afastaram do caminho correto, tornando-se corruptos. Lá do céu Deus olha para a humanidade a fim de ver se existe alguém que tenha juízo, se existe uma só pessoa que o adore, mas todos caíram e se desviaram assim do caminho certo e são igualmente corruptos. Não há ninguém que faça o que é direito, não há mesmo uma só pessoa. Então muitas vezes a gente acha que corruptos são os governantes desse mundo que vivem roubando nosso dinheiro, mas não é só isso, né? Uma coisinha errada que a gente faz, né? Uma coisa errada que a gente sabe que é errado, mas a gente deixa passar, faz parte de corrupção. Um troco a mais que a gente recebe e a gente não vai devolver é corrupção, né? A corrupção envolve tanta coisa, né? Porque se eu for falar aqui só de corrupção, a gente vai passar o resto da manhã e vai emendar com a tarde e não termina. Então Deus olha e vê que todo mundo é corrupto, né? Porque a corrupção, o que é corrupção? É algo que corrompe, né? Algo corrompido, algo que algo que não é como se a gente pegasse uma coisa, tem que ser feita dessa forma e eu estou fazendo dessa outra e vou usar essa forma errada como certo, né? Então, as pessoas que transgridem a lei, né? Transgride deixa de fazer o que é correto e passa a fazer o que é errado e usa o que é errado como fosse correto, essa pessoa é considerada como corrupta. E se você for mais além ainda sobre o significado, vou olhar no dicionário, que é corrupção, você vai ver lá que corrupção é como se fosse existem dois sentidos, né? Corromper algo, né? Você está destruindo, decompondo algo, então está corrompendo.
E no segundo sentido, é uma modificação, digamos que uma adulteração do que é original. Pronto, pirataria é o melhor exemplo. Pirataria é uma corrupção, porque você está mudando a característica do original e está vendendo como se fosse original, só que não é original. Então, falando de pirataria, eu não vou estender esse assunto, mas se você olhar, há muitas pessoas que estão apoiando o mercado da pirataria e estão usando como coisa normal, né? Então tenha cuidado com isso, né? Deus olha para a terra e vê que não há um justo, não há uma pessoa sequer que faça o bem. Também podemos entender que os tolos não são apenas aquelas pessoas que não creem na existência de Deus, mas aqueles que acham que Deus não está vendo suas práticas errôneas, pensam que não serão castigados por seus atos pecaminosos. Essas pessoas invertem os valores divinos, para eles o errado é correto e o correto é errado. Não enxergam a verdade do Evangelho, porque o inimigo cegou o entendimento dessas pessoas. Então a causa dessas pessoas fazerem isso é porque não é somente por elas não crerem em Deus, mas é porque o inimigo cegou o entendimento delas. Isso está na Bíblia também, no Novo Testamento a gente vê isso. Romanos 1,25, vamos ver o que é que diz. Romanos 1,25 diz: Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura ao invés do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. E 2 Coríntios 4,4, que diz assim: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, à medida que a maldade, a falta de entendimento e a prática do pecado aumentam as consequências também e a destruição da humanidade. Por isso essas pragas, tanta coisa que está acontecendo nesse mundo, por causa do pecado, por causa da maldade, da falta de entendimento. Tudo isso vai gerando a destruição da própria humanidade, né? Então é como se o ser humano estivesse se autodestruindo. Por isso o crescente número de mortos nos dias de hoje. O versículo 4 e 5 deixa bem claro isso. Então, é até algo que estamos vivenciando, né? Com esse vírus aí fora, né? Muitas pessoas morreram, né? Não se sabe a cura ainda para essa doença. Mas vamos ver aqui o que é que diz o 4 e 5. Eu sei, 4 e 5 do 53, né? Deus pergunta, será que essa gente mais não entende nada? Eles vivem explorando meu povo e, além de tudo, não oram a mim. Mas eles vão tremer de medo como nunca tremeram antes, pois Deus espalha os ossos dos inimigos dele. Deus os rejeitou e por isso o povo de Israel os derrotará completamente, né? Aqui falando sobre a derrota dos inimigos do povo de Deus. No final do Salmo, Davi mostra a esperança, né? Esperançoso da redenção futura de Sião, que seria enviada para Israel, que está no versículo 6. Queira Deus que de Jerusalém venha a vitória de Israel. Como ficarão felizes e alegres os descendentes de Jacó quando Deus os fizer prosperar de novo. É a esperança que estava no coração de Davi. Voltando a falar nos tempos atuais, né, esses problemas que estamos vivenciando, tudo eu acredito que também faz parte de consequência do pecado, por isso que o mundo a terra está contaminada, né? A Bíblia diz, por causa de seus moradores. Mas tem o remédio. Segundo Crônicas 7,14, né? Lá em Crônicas, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, me buscar, se converter, se arrepender de seus maus caminhos, eu vou ouvir, perdoar e sarar. Mas se as pessoas não usarem esse remédio, como é que vai vir a cura? Não se voltarem para Deus, não é verdade? 54, Salmo 54 é uma oração pedindo a proteção de Deus. Também foi um salmo escrito por Davi. Nele vemos algo mais ou menos parecido com o que vimos no Salmo 52. Só que dessa vez não foi Doeg, sim os moradores da cidade de Zif, que foram contar a Saul que ele estava escondido na terra deles, né? Foram caboetar, né? Como eu falei antes, a palavra, eu não vou usar mais esse termo não, mas foram entregar Davi a Saul. Então Davi estava sofrendo, né, por causa dessa perseguição, então ele pede a Deus que livre ele com sua força e poder
no versículo 1. Ó Deus, salva-me pelo teu poder, livra-me com a tua força. É isso que ele pede, que Deus o livre. O número de inimigos de Davi estava aumentando, né? Eram pessoas que não tinham temor de Deus, então, em meio ao aperto e à perseguição, Davi manteve-se confiante em Deus, e ele tinha certeza que Deus iria o ajudar mais uma vez, como sempre o fez, livrando de todas as suas aflições. Versículo 3 diz assim: homens orgulhosos estão chegando para me atacar, homens violentos querem me matar, eles não se importam com Deus. Aí o 4 diz assim: eu sei que é o Senhor Deus quem me ajuda, sei que é Ele quem me defende, que Deus faça com que a maldade dos meus inimigos se vire contra eles mesmos. Ele é fiel e por isso os destruirá. O Senhor Deus de bondade, eu te oferecerei. Ó Senhor Deus, de boa vontade eu te oferecerei sacrifício e te louvarei porque és bom. Tu me livraste de todas as minhas aflições. Eu tenho visto a derrota dos meus inimigos. Então ele mantinha sua confiança em Deus. Percebemos mais uma vez nesse salmo um padrão de confiança, né, e postura firme que Davi possuía. No início ele apresenta a Deus o pedido de livramento em meio à aflição, do versículo 1 ao 3, e em seguida ele exalta e engrandece a Deus pelo livramento e bondade, né, do versículo 4 a 7. Era um padrão que Davi teve. Pedia, mas já cria, né, já tinha fé na resposta de que Deus daria o livramento a ele, porque ele sabia que Deus tinha planos para a sua vida. Finalizando o Salmo 55, mais uma vez, Davi, né? É Salmo de Davi também, ele fala sobre suas experiências, sobre seu sofrimento. Assim como nós, o rei Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, né? Lá em 1 Samuel 3,14 a gente vê isso, que ele era um homem chamado segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus, teve seus momentos de decepção, foi traído, teve frustração, passou por perseguição. Aí você pensa, Davi, eu não sei, é Davi, sim, o rei Davi passou por um monte de aperto na sua vida e perseguição, mas ele manteve-se confiante. Então, ele começa aqui, do versículo 1 ao 5, falando das ameaças que o deixaram inseguro e temeroso. Diz assim, né? Ouve a minha oração, ó Deus, não deixes de atender o meu pedido. Escuta-me e responde. As minhas aflições me deixaram desgastado. Eu tremo quando ouço as ameaças dos meus inimigos. A perseguição dos maus me esmaga. Eles fazem com que desgraças caiam sobre mim. Estão com raiva de mim e me odeiam. O meu coração está cheio de medo e o pavor de morte cai sobre mim. Sinto um medo terrível e estou tremendo. O pavor tomou conta de mim. Imagina a cena, né? O cenário. Davi estava sendo perseguido e estava com medo por causa da perseguição dos seus inimigos. Agora, uma característica aqui que a gente pode ver é que ele ficou decepcionado porque ele foi perseguido não só pelos inimigos, mas foi traído pelo seu próprio amigo, né? Ele diz aqui no versículo 13, diz assim: porém foi você mesmo, meu companheiro, meu colega e amigo íntimo. E o versículo 20 diz assim: o meu antigo companheiro atacou os seus próprios amigos e quebrou as promessas que havia feito a eles. Então, alguns estudiosos, né, acreditam que esse amigo que Davi estava falando esteja relacionado a Absalão, né, que o próprio filho dele se voltou contra ele para querer ser rei em seu lugar. A gente conhece isso, a gente vê isso na história de Davi. Então, talvez ele esteja falando disso. Todavia, também a gente sabe que Saul antigamente era amigo de Davi, né, ele tinha Saul como companheiro, né. Saul tinha Davi como companheiro. Quando tinha aquele espírito lá, né? Saul recorria a Davi, Davi tocava a harpa e o espírito maligno saía. Então existia uma amizade. E ele foi traído também por Saul, porque Saul passou a perseguir. Ele não teve a humildade de reconhecer o seu erro, assim como Davi tinha feito, né? Saul errou, a gente vê que ele errou, por isso perdeu o direito de continuar sendo rei. Mas ele ainda queria continuar porque queria e não tinha isso para ele não. Então, infelizmente, tinha essa diferença. Davi estava decepcionado
nesse salmo, porque os seus próprios amigos o traíram. Então esse salmo também a gente vê que nos traz uma prova de que Deus não está presente apenas nos bons momentos, mas também nos momentos mais difíceis de nossa vida. Os versículos 6 e 7 nos traz uma lembrança daqueles momentos em que a gente quer sumir, não está presente em certos momentos, em certas situações difíceis. Então, o que é que ele diz nesses versículos? O 6 e o 7. Se eu tivesse asas como a pomba, voaria para um lugar de descanso, fugiria para bem longe, moraria no deserto. Não tem aquele momento que a gente, eu não queria passar por isso, se eu não tivesse isso. Existem momentos que a gente quer voltar para corrigir os erros, E existem momentos que a gente quer adiantar, Tomara que isso passe logo, porque eu já vejo o futuro. Então aqui Davi estava vivenciando isso, estava sendo perseguido, ele dizia, eu queria sumir desse mundo, que ele está voando, que não está bem longe, para esses inimigos parar de me perturbar, de me afrontar, Mas diante do sofrimento, o que é que Davi faz? Ele pede que Deus se levante contra os seus inimigos e os destrua. Versículo 15 diz, que a morte venha de repente sobre os meus inimigos, que eles desçam vivos para o mundo dos mortos, pois a maldade está na casa e no coração deles. Versículo 23 diz, mas quanto àqueles assassinos e traidores, tu, ó Deus, os jogarás no fundo do mundo dos mortos. Eles não chegarão até a metade da sua vida. Eu, porém, confiarei em ti. Essa é a certeza, Então, certo de que Deus iria ouvir a sua oração, ele diz aqui no versículo 16, mas eu chamo a Deus, o Senhor, pedindo ajuda, e ele me salva. Também ele diz aqui no versículo 23, na parte B, eu, porém, confiarei em ti. Essa era a certeza que Davi tinha constantemente. Então, essa era a esperança que ele tinha e manteve a esperança no Senhor Deus Criador. Nesse 55 nós temos o versículo de destaque, que é o versículo 22, que você vai guardar também. Nós recitamos no começo o 54:4, E agora o 55:22. Você possa destacar isso. Entregue suas preocupações ao Senhor e ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. É o Salmo 55:22, Essa é a certeza. Toda preocupação que tivermos, entreguemos ao Senhor e Ele vai nos manter firmes, em meio às dificuldades. Amém? Vamos à aplicação prática, Nossa vida deve seguir um exemplo, Um exemplo coerente. Não apenas coerente de que maneira? A gente não pode, por exemplo, em determinado momento eu agir de um jeito, em outro momento eu agir de outro. Nós temos que ser quem realmente somos em todos os momentos. Nunca usar máscaras, por exemplo, mas termos boa conduta, boa ética, bom comportamento, perante a sociedade, assim como nós temos aí, você vai ver no final da escola dominical, na hora dos créditos lá, aí temos os nossos compromissos, que o pastor sempre deixa, compromisso com Deus, com a família, com a oração, com a palavra, compromisso com a sociedade, Então, nossa vida deve ser uma vida comprometida com Deus e com o próximo. São características que devem acompanhar todo aquele que diz ser filho de Deus. Quando andamos nos caminhos do Senhor, nós temos a salvação garantida, É o que diz a parte B do Salmo 50:23, que diz assim, aquele que me traz oferta de gratidão, está me honrando. Eu salvarei todos os que andam nos meus caminhos. Vou repetir, olha o que Deus diz. Eu salvarei todos os que andam nos meus caminhos. Então, andar no caminho do Senhor é segurança de salvação. Temos que ter consciência de nossas atitudes e tomar uma postura firme ao sermos confrontados com a correção de Deus. E não baixar a cabeça, Deus está me castigando, porque é assim mesmo, eu não estou nem aí. Não, temos que ser firmes. Eu reconheço, eu errei, mas eu vou procurar me consertar, Não, a gente não pode achar que Deus é injusto, porque Deus está me castigando, eu não merecia isso, não. Deus é justo e Ele nos ama porque Ele nos trata como filhos e Ele
assim como o pai disciplina um filho, a quem ama, Deus nos corrige. É isso que diz lá em Hebreus, né? Deixa eu abrir aqui, Hebreus 12, 6 e 7. Rapidinho aqui. Hebreus 12, versículo 6. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como a filhos, pois que filho há a quem o pai não corrige? Né? É isso que está escrito em Hebreus, né? E Deus nos disciplina. Então a gente não pode achar que Deus é injusto. Davi não baixou a cabeça. Claro, ele ficou triste, né? Porque reconheceu, eita caramba, caiu a ficha, eu pequei. Mas ele se arrependeu e disse, ó, Deus vai me castigar, mas eu vou me manter firme. Aprendemos com Davi que não precisamos nos desesperar quando estivermos em meio às aflições. Ah, vou morrer. Não. Certamente ele passou por uma experiência difícil por causa do pecado, né? Ele chorou, ele sofreu bastante, mas ele se mostrou arrependido. O perdão, o amor de Deus foi o que garantiu que ele mantivesse a alegria em estar adorando a Deus. Então que possamos, assim como Davi fez, manter a nossa mente e nosso coração firmados em Deus e em sua palavra, né? Com fé, que fé também é confiança em Deus, coragem e determinação para enfrentarmos os obstáculos da vida, não é? Que são tantos, mas Deus, muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor o livra, não é? Fazendo isso, a gente vai conseguir vencer os obstáculos da vida, independente do tamanho deles. Por maior que forem os obstáculos, nós vamos vencê-los. Apenas para confirmar isso, né? Vamos ver o que diz o Salmo 30, versículo 5. Também um Salmo de Davi, olha o que ele diz. A tua ira dura só um momento, mas a sua bondade é para a vida toda. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, não é? E Efésios 6, do 10 ao 18, vamos ver o que é que diz. Efésios. Diz assim: quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Depois de terdes vencido tudo, permanecei inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos com a couraça da justiça. Calçar os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, fazendo isso, né, a gente vai vencer todos os obstáculos da vida. Amém? Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Se você tem alguma dúvida, né? Você que é da nossa igreja, que estudou, que leu os Salmos 50 a 55, você pode deixar aí nos comentários, eu tive alguma dúvida nesse texto, que a gente posteriormente, né, a gente vai tentar, juntamente com o pastor, né, esclarecer essa sua dúvida. Vamos agora às perguntas, né, fixando o conteúdo. Lembrando para os irmãos da nossa igreja que estão no grupo do estudo bíblico, publiquem no WhatsApp as suas respostas para que a gente possa dar o visto e passe para o relatório da escola dominical. Primeira pergunta, né? Primeira pergunta está relacionada ao Salmo 50. Você também pode responder, viu? Vai estar aí na tela. Quais acusações dos ímpios ou dos maus feitas e apresentadas no julgamento? No julgamento que a gente viu aqui no Salmo 50. Cite as que você conseguir identificar. Então,
nós tivemos um julgamento aí no Salmo 50, né? Você pode citar alguma delas, alguma das acusações? Salmo 50. Vou dar um tempinho e já vou responder daqui a pouco, né? Você pode tentar procurar aí, eu vou fazer a outra pergunta e você vai tentando verificar se encontra a resposta. Segunda pergunta relacionada ao Salmo 52. Qual trecho ou capítulo do livro de 1 Samuel tem a descrição do que aconteceu quando Davi escreveu o Salmo 52? Então, o Salmo 52 foi escrito em uma ocasião lá que eu falei, né? Então, isso está escrito lá em 1 Samuel. Agora, em que parte de 1 Samuel está escrito? Terceira pergunta. Voltado agora para o capítulo 53. Qual salmo se assemelha ao Salmo 53? Se tem algum trecho desses salmos que sejam semelhantes, então tem um salmo que ele é quase igual, né? Em algumas bíblias ele é até... Eu não digo 100% que eu não conheço todas as bíblias, mas ele é bem parecido com o Salmo 53. Que salmo é esse? Então você vai dizer e vai citar algum trecho dele. Quarta pergunta. Qual trecho ou capítulo do livro de primeiro? Você já pode ir respondendo aí no chat, viu? No chat ou nos comentários pode deixar a sua resposta, né? Se você souber. E daqui a pouco eu vou deixar as minhas respostas também que eu fiz, né? Para ver se você acertou. Qual trecho... Quarta pergunta. Qual trecho ou capítulo do livro de 1 Samuel tem a descrição do que aconteceu quando Davi escreveu o Salmo 54? Então, assim como o Salmo 52 aconteceu em um momento que Davi vivenciava, o Salmo 54 também foi escrito por Davi em um determinado momento que estava vivenciando, que está escrito lá em 1 Samuel. Agora, em que parte de 1 Samuel está escrito? Se você souber, você coloca aí a resposta. E que lições práticas, a quinta e última pergunta, que lições práticas nós podemos extrair desses textos que foram lidos e estudados durante a semana, né, e revisados hoje na escola dominical? Você pode tomar alguma lição, né? Eu posso, sei lá, que lição você pode tomar para a sua vida com esse estudo de hoje? Você possa responder também. Se não quiser colocar aí escrito, né, você pode responder pessoalmente para si mesmo, né, todas essas perguntas. Vamos lá, vamos corrigir para encerrar, né, já estamos com o horário um pouco estendido. Primeiro, vamos lá, Salmo 50. Quais acusações dos ímpios ou dos maus feitas e apresentadas no julgamento? Então, aqui eu coloquei os versículos 17, que eles não aceitam a correção de Deus, né? 17, vocês não querem que eu os corrija, não aceitam minhas ordens. Eles, outra acusação feita, que não pensam antes de falar e de pregar mentiras, está no versículo 19, que eles estão sempre prontos para dizer coisas más, não pensam duas vezes antes de pregar mentiras. São características das pessoas malosas. Eles são caluniadores também, está no versículo 20, é outra característica deles. No 22, isso é tudo resposta. Você pode ter encontrado uma, por exemplo, não aceita a correção de Deus. É uma das acusações, né? Você não é obrigado a citar todas as acusações, mas essas são algumas que encontramos, né? No 22, esqueceram do Senhor, né? Vocês esqueceram de mim. Então todas essas são características, são acusações feitas, não características, né? Características no sentido de qualidade, não é qualidade, né? Mas sim acusações feitas contra as pessoas maldosas. Qual trecho, vamos lá, né? Qual trecho de 1 Samuel tem a descrição do que aconteceu quando Davi escreveu o Salmo 52? Então aqui no título do Salmo 52 nós vemos assim, que o Salmo foi escrito por Davi depois que Doeg, o Edomita, foi encontrar-se com Saul e lhe contou que Davi tinha ido à casa de Abimeleque. Então onde é que a gente encontra? Vai estar lá em 1 Samuel 22, 9 ao 10, né? Se eu abrir aqui, só para a gente ver. Então quando aconteceu isso aqui, Davi escreveu esse salmo. 1 Samuel 22, do 9 ao 10.
Diz assim: então respondeu Doeg, o edomita, que também estava com os servos de Saul, e disse: vi o filho de Jessé chegar a Nob, a Aimeleque, filho de Aitube. E como Aimeleque, a pedido dele, consultou ao Senhor e lhe fez provisões e lhe deu a espada de Golias, o filisteu. Então ele foi entregue por Doeg. Então, sabendo disso, né, Davi, dessa traição que foi feita, né, ele vai e escreve esse salmo. Terceiro, qual salmo se assemelha com o Salmo 53? Cita algum trecho desses salmos que sejam semelhantes. Então, eu coloquei aqui o Salmo 14, né? Se você observar, o Salmo 14 é quase... não foi igual na sua Bíblia, né? Salmo 14, igualzinho ao Salmo 53. Eu coloquei os versículos 1, 2 e 3, que diz: os tolos pensam assim, para mim Deus não tem importância, todos são corruptos e as coisas que eles fazem são nojentas. Não há uma pessoa só que faça o bem. Lá do céu o Senhor olha para a humanidade a fim de ver se existe alguém que tenha juízo, se existe uma só pessoa que o adore, mas todos se desviaram do caminho certo. São igualmente corruptos, não há mais ninguém que faça o bem, não há mesmo uma só pessoa. Então são salmos semelhantes, né? O Salmo 53 e o Salmo 14. Próxima, quarta pergunta: qual trecho? Pronto, é mais ou menos parecido com o segundo, né? Qual trecho de 1 Samuel tem a descrição do que aconteceu quando Davi escreveu o Salmo 54? Então vai estar lá em 1 Samuel 23 e 1 Samuel 26. 23:19 diz assim: então subiram os ifeus a Saul a Gibeá, dizendo: não se escondeu Davi entre nós nos lugares seguros de Oreza, no outeiro de Aquilá, que está ao sul de Gesimon. Foram entregar Davi a Saul, tá vendo? E no 26 também, né? 26:1. Vieram os ifeus a Saul a Gibeá e disseram: não se acha Davi escondido no outeiro de Aquilá, de fronte de Gesimon? Então, Davi foi traído pelos ifeus, né, que entregaram ele a Saul, e em decorrência disso, né, ele vai e escreve esse Salmo 54. Agora, finalizando, que lições práticas você pode extrair do estudo de hoje? Você pode compartilhar conosco, né, ou para si próprio, né? O que é que você aprende? Dentre as várias lições desses vários capítulos, eu resumi que Deus está atento a tudo o que fazemos. Ele é amoroso, ele é misericordioso, mas também é um Deus justo, né? É um Deus que castiga e disciplina a quem ele ama. Então temos que estar atentos a isso. Devemos nos voltar para ele, nos voltar à obediência a ele. Porque, assim, uma das coisas que o profeta Samuel, se eu não me engano, ele falou para Saul, quando ele tinha cometido um erro lá, que eu não me lembro qual foi o erro, não sei se foi que Deus tinha mandado ele destruir um povo e ele não destruiu tudo que havia na cidade, ele ainda recuperou algumas coisas com vida, alguns animais, eu não sei se foi isso, mas uma palavra que Samuel disse, o profeta Samuel falou, que eu achei interessante, que ele disse que está lá em 1 Samuel 15:22, vou até ler aqui, né? 1 Samuel 15:22. Ele diz assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor que a gordura de carneiros. Então a vontade de Deus, para Deus, é mais importante do que você dar o dedo, mais importante do que você fazer uma boa ação, mais importante do que você dar oferta, mais importante do que você ir para a igreja, mais importante do que você orar, mais importante do que você andar, louvar, é você obedecer. Obedecer é mais importante para Deus. É melhor do que qualquer sacrifício que você possa fazer em prol da obra do Senhor. Essa é uma das grandes lições que eu tomei, né, para a minha vida, né? Você pode ter tomado outras lições, né? São muitas lições que a gente tem na palavra de Deus. Muito obrigado por sua participação conosco. Deus possa estar abençoando a sua vida. E próxima semana, quer dizer, no decorrer dessa semana, estaremos estudando Salmo 56 ao Salmo 62. Então, vou deixar
Assim, como não tivemos presencial a escola dominical, o estudo desses salmos vai estar comigo aqui na minha casa ou na papelaria. Os irmãos da igreja que quiserem vir buscar o estudo impresso podem pegar comigo. Ou, se preferirem, podem fazer o download. Vou deixar na descrição para os irmãos da nossa igreja, para quem quiser. Também a nossa apostilazinha, né, de estudos, né? Vou deixar essa também, que foi a de hoje, claro, né? O link para você acessar e fazer o download se quiser. E da próxima semana, que estudaremos durante a semana o Salmo 56 ao Salmo 62. Deus abençoe a sua vida. Espero que você esteja acompanhando também a transmissão do culto, que será logo mais às 17 horas, né, o culto online. E também, se quiser acompanhar a transmissão do culto da nossa congregação, que é às 19 horas, aí no canal da congregação também. Eu vou deixar aí na descrição, se você quiser acompanhar também as transmissões do canal ou do Facebook da congregação lá em Mateus Vieira. Deus abençoe a sua vida. Vamos orar e agradecer a Deus. Senhor Deus, queremos te agradecer por tua palavra trazida ao nosso coração nessa manhã. Nos ensina a colocá-la em prática, Pai, pois sabemos que essa é a tua vontade. Tua vontade é que estejamos em obediência a ti. Te pedimos perdão porque somos muito desobedientes, ó Pai. Tem misericórdia de nós, porque as tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos totalmente. Perdoa-nos, ó Pai, e ajuda-nos que possamos tomar essas lições para as nossas vidas e praticá-las, ó Pai. Abençoa a vida de cada irmão que esteve nessa manhã, ó Pai, estudando, compartilhando a tua palavra, Pai, que possa abençoar a sua vida e a vida de sua família, que possamos nos voltar para ti, porque sabemos que a tua volta, assim como vimos no começo do estudo, que o Senhor está para julgar cada um conforme as suas obras, ó Pai. Sabemos que o teu julgamento se aproxima, a tua vinda se aproxima, que possamos nos preparar para esse encontro contigo, ó Pai. Dá-nos um dia debaixo da tua proteção, guarda-nos de todo mal, em nome do Senhor Jesus. Nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima. Está encerrada a escola de hoje. Até mais.